Salve, rapaziada! Meus amigos, não é mole não. Hoje o esporte começa, hein? O esporte principal começa a jogar sob o comando técnico de Roger Silva contra o poderoso Decisão na Ilha do Retiro. 7 horas da noite, o jogo vai ser transmitido pela Gold e também pela FPF TV. E aí, só para passar o contexto aqui para vocês. O jogo televisionado pela Globo é o jogo de Santa Cruz e Retrô, na Arena Pernambuco, tá? Amanhã é que a gente vai ter o duelo entre Jaguar e Náutico, também na Arena de Pernambuco. Quase todos os jogos estão sendo lá, né? Inclusive, hoje, 4 da tarde, vai ter Vitória das Tabocas contra o Maguari. E aí, vamos lá, gente. Primeiro, o Sport estreia com o time principal hoje. A base do time que deve iniciar a Série B é essa daí, com Raul no gol, Marcelo Aju e Ramon Menezes, Matheus Alexandre na lateral direita e Filipinho na lateral esquerda. Ano passado a gente tinha Thiago Couto, Kaique França e ainda assim a gente reclamava, né? Eu, pelo menos, reclamava e pedia um goleiro desde o finalzinho de 2024 para 2025, naquela reta final de Série B. Não contrataram goleiro e a gente sofreu muito com goleiro até julho, quando contrataram o Gabriel, mas ali o Sport já estava virtualmente rebaixado. Agora a gente tem Raul, Denis e Adriano da base. Só para pontuar um detalhe. Nos últimos vídeos que eu gravei sobre a ascensão dos garotos da base para o profissional, a gente pontuou aqui 10 jogadores que subiram, né? Lipão, Filipinho, Mikael, Dedé, Augusto Pussi, companhia, Rafinha, tal, Ítalo Lucas. E eu até falei, pô, por que não subiu o Adriano? É porque o Adriano já fazia parte do grupo principal. Ele já era o terceiro goleiro do Sport, já estava ali na reserva da reserva há um tempo, então não tenho que integrar um goleiro que já está integrado ao profissional, tá? Então ele vai para o jogo de hoje, pelo menos para figurar no banco de reservas. E assim, Raul, que hoje, em tese, é o goleiro com maior status pela sequência de jogos que vem tendo na Série B, nas últimas 2, 3 temporadas, tem que ganhar ritmo, tem que ganhar sequência, tá? Mas que decadência, hein? De Thiago Couto, que é que faça para Raul, Denis e Adriano. Meu Deus do céu. Aí a dupla de zaga a gente conta com Marcelo Aju na direita, que o já errou, tá? E Ramon Menezes na esquerda. Ano passado a gente tinha João Silva, Lucas Cunha. Aí a gente tinha também Rafael Thierry, Chico e Renzo. Não tava no nível muito lá em cima também não, sendo bem sincero. Até porque Ramon Menezes terminou sendo na última temporada o melhor zagueiro pela esquerda. Então, beleza, a gente até deu um upgrade em relação à temporada passada. E olha que ele é um bom zagueiro de Série B, tá? Ramon Menezes é um zagueiro nota 7,5, 8, 7 ali, por volta disso pra Série B. E na zaga pelo setor direito, a gente também não tinha nenhum grande zagueiro, não. Tinha Rafael Thierry, que foi titular aí da metade pro final da temporada, porque o banco dele era João Silva, que é pior do que ele. Essa é a realidade. Ou pelo menos que jogou pior do que ele. E aí, paciência. Então, não teve muito... A gente não desceu muito de nível na zaga não, sendo bem sincero. Talvez a gente até evoluiu. Marcelo Aju fez uma boa Série B com o Atlético. Então, o setor da zaga não é um setor tão comprometido não. O Sport contratou o Benevenuto, na minha opinião, tem que desesperadamente contratar um outro zagueiro pela esquerda, porque não temos um zagueiro reserva para Ramon Menezes. Na lateral esquerda a gente tinha Igor Cariús e Kevson chegou depois, né? Nem conta. E também Luan Cândido, mas também chegou depois. Também acho que não deveria contar tanto. Eu tô comparando o Sport do início do ano passado com o Sport do início desse ano já, tá? Ano passado a gente tinha Igor Cariús, Dalbert, teve até o contrato renovado, depois saiu. Cara, hoje a gente tem Felipe e Davi Gabriel. Tá aí o nível, não tem muito pra onde correr. Felipe depois foi emprestado também pro Criciúma, enfim. Terminou a temporada jogando a Série B. Então, caiu o nível, mas nem tanto assim também não, né? Na lateral direita, aí, meu Deus do céu. Matheus Alexandre já tava aí, ele continua aí. Só que a gente tinha Hereda, né? E Hereda saiu, voltou pro CRB. Agora a gente tem Matheus Alexandre e Matheus Alexandre por enquanto só mesmo, tá, gente? Por enquanto não temos outro lateral direito contratado, não. O Castrilhão, que o Sport tava negociando, acabou fechando com o Novo Horizontino. Novo Horizontino esse que ontem meteu 4-0 no Palmeiras, tá? Na dupla de volante, aí ano passado a gente tinha quem? Era uma dupla de volante ruim que a gente tinha, viu, gente? Foi um setor que eu sempre bati aqui na tecla, velho, tem que contratar segundo volante. E a gente não tinha segundo volante no elenco de qualidade. Mas a gente contratou Duqueiroz ali para segundo volante e de primeiro volante aí flutuava, né? Mas vamos botar Zé Lucas aí, que foi titular na maior parte do tempo, até jogando meio que de segundo volante, né? Mas era Rivera, que era um ótimo volante, e Zé Lucas. É uma correção, né? Rivera era bom volante, sim. Lembrei agora de Rivera. Pô, caiu, agora a gente tem Zé Gabriel. Pô, é um abismo, tá? Rivera é muito mais jogador do que Zé Gabriel. E de segundo volante era Zé Lucas, que é melhor do que Pedro Martins. Então,
caiu o nível demais no setor de volante. Natural, normal para o time que caiu na Série B, afundado em dívidas, é natural que o elenco seja esfacelado. Zé Lucas disse que está em processo de recuperação clínica, tá? Barra física, e só deve ficar preparado para jogar um jogo mesmo, talvez contra o Santa Cruz no dia 31. Dia 31, no último dia do mês. Então, Zé Lucas aí não vai jogar o jogo de hoje, tá de fora, só deve voltar daqui a 3, 4 jogos pelo menos, tá? Bom, esse ano, e aí pegando o contexto de contratações, a gente contratou na meiuca Carlos de Pena e também Iago Felipe. Devem cumprir ali bem a função para jogar de segundo volante. Não são os segundos volantes dos meus sonhos, tá? Não são. Por característica, eu não sou tão fã dos dois jogadores. Mas para a Série B vão ajudar, sem dúvidas nenhuma. Então, não dá para falar que teve um grande upgrade, porque, pelo amor de Deus, também não são grandes jogadores para a Série A, não, tá? Nem Depena, nem Iago Felipe. São jogadores ali de primeira prateleira de Série B, e é isso, nada muito além disso. Primeira barra segunda, tá? Pelo recorte recente da temporada. E eu não sou tão fã dos dois, mas ok. Aí na meiuca a gente tinha Lucas Lima, irmão, e Sérgio Oliveira. Agora a gente tem Max e só por enquanto. E aí, pegando o gancho de tudo isso, o Sport tá próximo de contratar o meia Biel Fonseca. Mas aí eu queria colocar o contexto. Biel Fonseca não é aquele meia de criação, aquele camisa 10 a lá Lucas Lima. Ele tá mais para um segundo volante barra meio campista central do que propriamente para um meia atacante. Vou trazer aqui rapidamente o gráfico e análise geral do jogador e também os highlights, tá? Os melhores momentos do jogador também, jogando com a camisa do Brusque. Só para trazer aqui alguns cortes do que é um pouco o meia volante barra meia Biel Gonçalves. Nome de jogador de tênis, né, inclusive. Ó, alguns recortes aqui para vocês, ó. Ele sempre pega essa bola aqui, de certo modo, próximo dos zagueiros, camisa 7, e sai distribuindo o jogo. Seja num passe aqui tentando quebrar linhas, num passe aqui numa tabela curta, ou algo do tipo assim. Não é aquele volante distribuidor de jogadas do último terço de campo para dar um passe ou para fazer um gol. Por isso que o número dele de assistências é baixo. Ó, ele lá atrás, próximo da lateral do campo, soltando passe aqui por dentro, tá? Pronto. Pois bem, ele é aquele espécie de meia de ligação. E até pelo próprio gráfico dele, se você for parar para analisar aqui, ó, ele é um meia mais defensivo do que construtor. Nesse gráfico aqui, publicado até pelo perfil Negociações do Esporte, ele é um meia que tem mais aspectos defensivos de interceptação de passe, de desarme, do que propriamente de criação de jogadas, tá? Só é comparar aqui o Biel Fonseca com os outros jogadores. Ó, fundamentos defensivos. Em seu campo de destaque, Biel se caracteriza por ser um meia muito intenso na marcação, liderando os números de desarmes, interceptação, bolas recuperadas e etc. Também fica acima da média na taxa de ganho de duelos. É um jogador muito alto, 86 de altura também, pode ganhar muitos duelos aéreos, tá? Então assim, gente, só para trazer um contexto rápido do que é o jogador, tá? Voltando. A questão de Biel Fonseca, eu vou trazer aqui os melhores momentos para vocês. Outra jogada dele. Vou até passar aqui porque nesse lance ele nem participa mais, ó. Ele pega aqui a bola dos zagueiros para construir o jogo, para qualificar a saída de bola. E ele solta um passe aqui pro meio, que de fato vai armar o jogo no último terço de campo para achar um passe, quebrando linhas ali, aquele passe para gerar uma assistência mesmo, para gerar uma chance clara de gol, tá? Ó, aqui mais um lance de Biel Fonseca. Ele recompõe aqui na marcação e ele tem umas passadas muito largas, né, velho? Perna longa retada. E aí ele consegue voltar para recompor bem na marcação e realizar interceptações de desarmes, como é nesse lance aqui também. Então, assim, estamos contratando um segundo volante, meus amigos. Não estamos contratando um meio atacante para substituir Lucas Lima, tá? E assim, em tese, ele vai disputar a posição ali com Depena e Iago Felipe. Eu não sou treinador, tá, gente? É bom pontuar isso. Eu não estou lá treinando a equipe. É meio óbvio isso que eu acabei de falar, né? Por que eu tô falando isso? Porque, assim, talvez a ideia de Roger é jogar com, muitas das vezes, talvez jogar até com 3 volantes. Um primeiro volante, mais marcador, tipo Zé Gabriel, que ele tem mais essa característica de ser primeiro volante. Pelo menos ele jogou assim nas últimas temporadas. Pode jogar de zagueiro também. E jogar com 2 meias de ligação. Tipo Real Madrid, com Casemiro, Kroos e Modric. Não, pelo amor de Deus, tá? Não tô comparando Zé Gabriel, Carlos de Pena e Iago Felipe com Casemiro, Kroos e Modric. Eu tô meio que tentando trazer como características, que são aqueles jogadores que conseguem marcar de certo modo e conseguem fazer um papel da ligação ali, defesa meio ataque. É isso.
mas nenhum deles é aquele meio atacante cerebral, tá? Nem Carlos de Pena, nem Iago Felipe, nem Biel Fonseca. Bom deixar bem claro isso. E aí vamos lá, voltando aqui rápido para a questão do gráfico de Biel Fonseca. Fundamentos ofensivos, passe. Esse é o ponto que Biel Fonseca mais destoa dos meias tradicionais. Não é um jogador criativo, baixíssimos scores aí de XA e passe-chaves, tá? Passe-chave, no caso. Mas também tem um score tímido no refino do passe. Percentual de bola longa, passe e cruzamento. É isso, cara. Não tem nem muito mistério. O XA aqui, tem a questão da bola longa, cruzamento também. Não é aquele jogador a lá Lucas Lima, não, tá? Tá bem distante disso aí também. Bom, drible também tá bem claro aí, só para observar o highlight, que não é jogador de drible. É um jogador de preenchimento de espaço, recomposição na marcação, interceptação de passe, desarme ali, papel do meia de ligação. É isso, cara. Não tem nem muito pra onde correr, ó. Métricas aqui de qualidade e quantidade de passes. De dribles, foi mal. Nem é um jogador que tenta tanto, nem é um jogador que acerta tanto também, que tem muita qualidade nesse fundamento aí, tá? Então tá meio que claro mais ou menos como é a característica do Biel Fonseca. E a informação é que o Sport tem negociações avançadas, tá? Não tá nada 100% cravado ainda, mas ele deve ser o novo meia do Sport, né? Volante barra meia. Detalhe, já falei isso aqui no último vídeo. É uma aposta, não tem como cravar que vai dar certo ou que vai dar errado, uma aposta de alto risco. Ítalo Rodrigues já conseguiu caçar jogadores nas últimas temporadas aí que acabaram vingando, jogadores de Série C. Como o Biel Fonseca ele tá pulando etapas, ele tá indo para um clube já que em tese briga para subir para a Série A. Em tese, né? Não sei se vai esse ano ou não. Aí é aguardado o desenrolar dos fatos. Então, tá pulando etapas assim como o Roger também. Enfim, vamos ver se vai dar certo. É um grande ponto de interrogação. Torcer para que ele faça uma boa temporada aqui, se de fato for contratado. Aí o Sport, em tese, tem Max lá no meio, Depena, Iago Felipe e agora Biel Fonseca, que podem também fazer a função. Assim como o Max pode jogar um pouco mais recuado ou um pouco mais aberto pela esquerda. Aí você tem um Barleta, que deve jogar um pouco mais pela direita, Gustavo Maia pela esquerda, só inverter aqui o papel do GE, e Gustavo Coutinho lá de centroavante. Ano passado a gente tinha Carlos Alberto, eita, meu Deus do céu, a gente tinha Barleta, que é o melhor jogador do ataque do Sport atualmente, em relação a potencial e a qualidade de drible, movimentação, função no campo, chute, tudo. É o nosso melhor jogador do setor ofensivo, tá? Forma disparada, inclusive. Torcer para que Gustavo Maia faça uma boa temporada e resgate o bom futebol. A gente tem Marlon Douglas ali na ponta esquerda também, que pode fazer a função. E é isso, de centroavante é Gustavo Coutinho e Zé Roberto. E o Sport está negociando com Pablo Juan. Fizemos um vídeo completo sobre ele também. Eu vou deixar o link aqui no card, tá? Bom, velho, gente, a gente vai ter que ter muito encaixe do treinador para que isso tudo funcione. Tem que contratar um lateral direito ainda, tem que contratar um zagueiro ainda. Eu queria um goleiro melhor. Eu queria um centroavante melhor. Eu queria mais um ponta também. Eu queria mais umas 4 boas contratações aí para a gente começar uma Série B forte. Ainda tem tempo para se reforçar, né? Bom, e o Decisão? O Decisão vai com o João Gabriel no gol. Esse aí é horroroso. Pelo menos assim, foi muito mal aí recentemente. Falhou bastante no jogo contra o Santa Cruz. E recentemente também nos últimos jogos aí. Mas, dito isso, ele ficou eleito até como melhor goleiro da rodada. Surreal. Pelo SofaScore, tá? Ricardo Batista Rael, Cauã Diego e Matheus Rodrigues. Fernando Portel, Éder Monteiro e Caio Bahia. Pablo, Matheus Mosquito e Bambam. Esse é o provável decisão para o jogo de hoje. Decisão que tá ali na parte de baixo da tabela com 3 pontos, né? Na parte de baixo, tipo, a 1 ponto do Sport e a 4 pontos do segundo lugar. Mas deve brigar ali para ficar em sexto e olhe lá e rezar muito para ver se de fato vai conseguir isso. Decisão que já pegou o Sport e tomou ferro. Empatou recentemente contra o Jaguar, se eu não me engano. Ou foi... Não, perdeu do Náutico. Cadê? Perdeu do Náutico do Santa Cruz. Se você for parar para analisar a tabela de decisão, eu confundo decisão com o Jaguar agora. Se você for pegar a tabela de decisão, cara, ele já pegou os principais times, pô. Já pegou Santa, perdeu. Náutico perdeu por 2-1. Sendo bem competitivo nesse jogo contra o Náutico, tá? Fazendo boas jogadas em transição, o Muriel salvou o Náutico, senão o Náutico perderia o jogo. E agora já vai pegar o Sport. Então, assim, em tese, decisão vai se classificar para a próxima fase, pô. Porque depois ele vai pegar meio que a baba, né? Se bem que Maguari não é baba, não. Mas ele pega a Vitória e depois ainda pega o Retrô, né? Mas deve se classificar, cara. Nem que seja em sexto, aí em quinto, a decisão deve passar para a próxima fase, sim, do Campeonato Pernambucano. Sport vencendo vai a 7, mas não deve pegar a liderança, a vice-liderança, não.
porque o Retrô joga com o Santa. Certeza que não vai pegar, porque alguém vai pontuar aí e naturalmente o Sport pode subir uma posição na tabela. No final de semana é que o Sport deve assumir a segunda posição, porque ganhando decisão, ganhando vitória, o Santa pega o Náutico no Clássico e aí deve tropeçar, porque o Santa Cruz tá mal, taticamente falando, tá jogando mal, tá? Tá jogando bem abaixo. Bom, é esse o pacote geral, tá, gente? Para essa análise rápida aqui, pré-jogo, de escalação, de informação do mercado da bola. Estamos de volta mais tarde aqui no canal principal para trazer mais conteúdo para vocês. Aquele abraço, valeu, gente!